Boa noite, pessoal. Para vocês que me acompanham aqui no canal Minuto da Aprovação, estaremos hoje fazendo o exame do Desvendando o Edital da Banca do Instituto AOCP para a prova da Polícia Civil de Goiás. É interessante falar com vocês aqui que o que está sendo abordado são apenas os temas que vocês precisam com certeza revisar antes de se submeterem à prova que acontecerá no dia 8, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar pelos direitos fundamentais, pelo artigo 5º da Constituição Federal. A literalidade do dispositivo é muito importante. Todos os incisos, todos os parágrafos, em especial parágrafos 2º e 3º do artigo 5º, que tratam sobre os tratados internacionais de direitos humanos, aqueles que têm status supralegal e aqueles que têm status de emenda constitucional. É importante também vocês atentarem para os artigos 1º ao 4º, artigos 1º e 3º. A banca costuma confundir os princípios e os objetivos da República Federativa do Brasil, então prestem atenção. Artigo 6º, gente, foi recentemente alterado por emenda constitucional, então também é relevante. Lembre-se em relação aos brasileiros natos que eles nunca podem ser extraditados, somente os brasileiros naturalizados, mas o STF entende que os brasileiros que percam a sua nacionalidade, se eles perderem essa nacionalidade, eles não serão mais brasileiros e, em razão disso, eles podem sim ser extraditados. Em relação aos brasileiros naturalizados, é importante vocês lembrarem que, se eles praticarem crime comum antes da naturalização, eles podem sim ser extraditados. E após a naturalização, na verdade, a qualquer tempo, se eles se envolverem com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, esses brasileiros naturalizados poderão ser extraditados a qualquer tempo. Tá? Lembrem-se também de olhar a jurisprudência, que é muito relevante em relação ao artigo 5º da Constituição Federal. Se puderem, deem uma olhadinha no próprio site do STF, nos informativos pelo menos de 2021, 2022, ou se não puderem, vocês fazem uma busca no site do Seu Direito. Não dando tempo, gente, não tem problema. Eu vou passar poucos julgados aqui, que eu considero relevantes, porque já foram cobrados e de repente podem ser repetidos na prova, tá? O julgado que trata a respeito das religiões de matrizes africanas, da constitucionalidade de uma lei estadual que previu o sacrifício de animais. Salvo engano, a lei foi de Santa Catarina. Então, essa lei, ela foi declarada constitucional, porque se nós podemos constantemente sacrificar os animais para nos alimentar, entendeu o STF que também é possível sacrificar em prol da religião, certo? É também importante vocês lembrarem do artigo 15 da Constituição Federal, que fala sobre a suspensão dos direitos políticos. Gente, não há cassação de direito político. Gente, e como a Constituição Federal veda a cassação dos direitos políticos, só é possível que ocorra a perda ou a suspensão. Então, nesse caso, quando a suspensão decorrer de sentença criminal transitada, ela deve ser transitada em julgado, tá? Sentença criminal transitada em julgado é que vai poder gerar a suspensão dos direitos políticos. E não importa a natureza da pena, se é pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos. A banca faz essa pegadinha. Lembre-se que existe o trânsito em julgado da condenação criminal. Mas a pena, ela pode ser uma PPL, pena privativa de liberdade, ou uma PRD, pena restritiva de direitos. Então, lembre-se também que a outra jurisprudência que fala sobre as acomodações superiores do SUS é constitucional, a lei que veda, a regra que veda a internação em acomodações superiores do SUS, porque isso, gente, não é isonômico. Mesmo que a pessoa venha a pagar para ter uma acomodação superior no Sistema Único de Saúde, isso não deve ser admitido. Se você pode pagar, você pode custear isso de outra maneira, através de um plano de saúde, e não se estabelecerem acomodações superiores para quem pode pagar e inferiores para quem não tem recursos, né? Outra coisa, é admissível, outra jurisprudência importante sobre os direitos constitucionais, sobre os direitos fundamentais. É admissível que o fisco requisite informações fiscais, bancárias, aliás, que o fisco, requisite informações bancárias sobre os contribuintes sem intervenção do Poder Judiciário, porque se considera que há apenas uma transferência do sigilo e não uma quebra, certo? É o que o STF entende a respeito da matéria. Outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer é sobre a judicialização de políticas públicas, o ativismo judicial que é tão criticado por alguns doutrinadores. É necessário que quando o Poder Executivo é omisso, o Poder Judiciário venha intervir, ele vai ser provocado numa ação de controle concentrado. E aí, nesse caso, ele vai determinar, tentar garantir esses direitos que estão sendo desrespeitados. Então, se o Poder Judiciário ele for provocado para defender
a integridade física e moral de detentos na execução de obras públicas nos presídios. Então, o Poder Judiciário tem essa prerrogativa. Não é inconstitucional a judicialização dessas políticas públicas. Outra coisa é que mesmo que exista a reserva do possível, é necessário fazer um contrapeso, um sopesamento com o mínimo existencial, que ele tem que ser resguardado. Não adianta o poder público alegar que não tem recursos, que está limitado, e simplesmente não realizar. O mínimo existencial ele tem que ser preservado. Sobre o artigo 5º, gente, é muito importante que vocês olhem os incisos 31, incisos 26, que fala da pequena propriedade rural, que ela não pode ser objeto de penhora, certo? Para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Porque a banca costuma colocar assim, a pequena e a média propriedade rural. O inciso 31 é importante porque ele fala sobre o direito de herança. Prestem atenção nesse inciso, muito importante. Também prestem atenção no princípio da intranscendência penal, que as penas elas não podem passar da pessoa do condenado. Isso também está no inciso 45 da Constituição Federal. E lembre-se da súmula 227 do STJ, que fala que pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Isso também está no artigo 52 do Código Civil, que os direitos fundamentais se aplicam às pessoas jurídicas no que couber. Outra coisa importante, atentem para as súmulas vinculantes do STF, gente, se der tempo, priorizem a leitura delas, porque umazinha que cair pode te ajudar muito, né, na prova. Vejam, dos artigos, os artigos 7º e 8º que eu não mencionei aqui, artigo 12 que trata da nacionalidade, artigo 15 recapitulando sobre os direitos políticos, artigos 20 ao 24, as competências privativas da União e competências concorrentes são essenciais. 20 a 24, gente, leiam. Artigo 18, acho que eu já falei aqui, que fala sobre municípios e estados, se eles podem se fundir, a criação de novos estados e municípios. Artigo 37, que fala sobre a administração pública. Artigo 38, também que fala sobre cargos públicos exercidos com possibilidade de acumulação ou não de prefeitos e vereadores. Leiam também, gente, muito importante estudar processo legislativo, artigo 59 ao 69. Enfatizem, por favor, artigo 60, 61, 62, 68 e 70. Muito importante mesmo estudar o artigo 69 também da Constituição Federal. No artigo 60, atentem bem para o parágrafo 5º do dispositivo. No artigo 61, parágrafo 1º. Gente, estudem também o artigo 103, que trata sobre os legitimados para a propositura de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que são os mesmos para a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Lembre-se de diferenciar os legitimados universais dos legitimados especiais, que dependem de demonstração de pertinência temática. Lembre-se também, minha gente, do artigo 103b, que trata a respeito do Conselho Nacional de Justiça. É muito importante, especialmente, vocês não vão poder esquecer desse tema muito importante para o direito, para as polícias, que são a defesa do Estado e das instituições democráticas. Artigos 34 ao 36, que tratam de intervenção. E artigos, salvo engano, a partir do artigo 136, que trata sobre estado de sítio, estado de defesa. Lembre-se também, minha gente, de dar uma boa olhada. Eu acho que eu já falei aqui nas súmulas vinculantes, certo? Então, tentem ao máximo estudar isso. Esses assuntos devem cair na sua prova, alguns devem se repetir, porque eles já caíram antes, é por isso que eu estou falando aqui para vocês. Estamos encerrando aqui o Desvendando Edital de Direito Constitucional. Vamos voltar com direito administrativo. Eu já tenho vídeos preparados, vou fazer só um vídeo introdutório bem curtinho, para que vocês possam passar para o material de direito administrativo. E também, até o dia 7 pela manhã, eu pretendo encerrar direito, amanhã já é dia 6, né, hoje é 5 de janeiro, direito penal e processo penal, o exame, tá? A legislação especial também já tem um vídeo aqui no canal para vocês, e essa era a minha proposta de fazer o Desvendando Edital com as disciplinas jurídicas da sua prova, tá bom? Um grande abraço, eu espero que você tenha uma prova muito abençoada, que você lembre tudo que você estudou, que você vá para a prova tranquilo, confiante. Então, dá uma olhadinha nesse material que eu estou passando para vocês, que vai ajudar bastante vocês a chegarem mais confiantes na prova, certo? Um grande abraço.